Muito bem, meus amigos do podcast. Eu estou aqui, nesse momento, em contato com um jornalista que é um homem dedicado a sempre fazer da notícia uma investigação. Porque não é todo jornalista que vai e checa as informações. Nós somos num tempo, vocês vão conhecê-lo daqui a pouco, melhor, porque ele já é muito conhecido. A gente é num tempo que a gente ia atrás da informação, né? Checava tudo isso. Agora, este cara que vocês vão conversar e vão conhecer, a gente vai conversar junto, é um jornalista que está hoje em Santos, mas foi produtor rural do sul de Minas. O cara plantou milho e sabe o que ele fez? Tinha vaca de leite lá na região. É com ele que a gente vai conversar sobre os impactos do custo da cesta básica nas famílias do Brasil, na região da Baixada, no Brasil como um todo. Meu caro Nilson Regalado, muito obrigado, prazer estar com você. Como é que vai, meu amigo? José Manuel, amigos que nos acompanham, que acompanham o podcast, sempre uma honra falar contigo e muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecer o que a gente puder, o que a gente souber. Tudo bem, nós estamos aqui. Cara, honesto é assim, já vamos esclarecer o que a gente souber, o que a gente puder, é isso. Mas o que eu falei, ele conhece muito, com essa humildade aí, é um cara bastante claro. Olha, eu estava conversando um pouco antes, que antes da gente entrar no ar, a gente bate um papo com o entrevistado, né? O entrevistador bate um papo, ele me disse um negócio bacana. O trigo teve uma redução em 12 meses de mais de 30%. É isso mesmo, Regalado? É isso mesmo. O mundo produziu bastante trigo no último ano safra, né? O Brasil teve uma pequena quebra na produção, que é concentrada lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Pequena quebra. O Brasil não é autossuficiente no trigo. O Brasil ainda importa muito trigo. Porém, com o dólar comportado aí em torno de R$ 5, a importação do trigo ficou suave, como diz a rapaziada hoje em dia, né? Então, o Centro de Estudos em Economia Aplicada, lá da Escola de Agronomia da USP, que monitora preços de pelo menos 40 produtos alimentícios, né? O CPEA, lá da Escola de Agronomia da USP, constatou que aí nos últimos 12 meses, uma variação negativa, uma deflação no preço do trigo aí de quase 31%, isso no atacado e no estado de São Paulo, Zé Manuel. Então, a gente observa que com o trigo mais barato, é de se esperar que o pãozinho, o pão francês, na média, para quem é de Santos, o macarrão, as massas de pizza, e tudo isso mantenha um preço pelo menos estável, nas próximas semanas, nos próximos meses. E no inverno, o Brasil já colhe nova safra de trigo. Portanto, o cenário é muito positivo para o trigo, para o pão, em especial, que é um alimento básico na mesa dos brasileiros. Essa é uma baita notícia, quer dizer, porque o pão não é de cada dia, né? Pô, a tendência de quebra, quer dizer, isso é muito bacana. E eu me lembro da luta do Betinho, da luta do próprio presidente da República atual em governos anteriores, sempre querendo erradicar a fome, reduzir pobreza. Aqui, esse programa é um programa com um jornalista, que é o Nilson Regalado, que a gente vai conversar. Você hoje está vivendo em Santos, né? Você está de volta do sul de Minas, está em Santos. Sim, eu voltei a Santos no finalzinho de novembro. Santos é minha terra, Santos sempre foi meu porto seguro, mas eu passei 15 anos lá no sul de Minas, plantando, colhendo, ordenhando vacas, enfim, vivendo um pouco entre os animais e as plantas. Mas muito legal. Fui muito bem recebido de volta em Santos pelos grandes amigos que eu semeei por aqui. Eu estou agora na redação aqui do Diário do Litoral, que me acolheu com tremendo carinho, com respeito profissional impressionante. Você está aí com um grande jornalista amigo, o Raton, né? Raton, sim, Carlos Raton. Carlos Raton, meu amigo há 25 anos. O Glauco também, o Glauco Braga. Você fala muito bem de você. Agora, enquanto o pão tende a decrescer, o que está subindo, Regalado? Você vai acompanhando isso aí na economia? Quem lida
com o mercado de alimentos, quem acompanha, quem produz, quem vende alimentos, sabe que este é um mercado que oscila ao sabor do clima. E no começo do ano é natural, é esperado, historicamente, uma alta no preço, especialmente de verduras e legumes. Por quê? São dias com calores extremos e chuvas torrenciais. Então, isso, para as culturas de ciclo curto, como as verduras, como o tomate, como a batata, a cenoura, essas culturas sofrem muito no verão. E por conta dessa dificuldade climática, dessa característica climática do verão, é histórico a alta de preços nos preços de verduras e legumes. Isso pode ser observado, por exemplo, no índice CEAGESP, que é a maior central atacadista de alimentos in natura da América Latina. Eu estou aqui com a tela da CEAGESP aberta agora na minha frente, no mês passado, os legumes registraram uma alta de 2,49% lá na CEAGESP, que reúne 13 atacadões pelo estado de São Paulo inteiro. As verduras subiram um pouquinho mais, 2,52%. Então, esse é um momento que agora passa a reverter. Quer dizer, com a entrada do outono, a tendência é de equilíbrio, de estabilidade no preço de verduras e legumes, que subiram bastante durante o verão, por conta do clima mais ameno. Chove menos calor, o clima fica favorável para verduras e legumes. Porque nesse país maravilhoso a gente tem condição de produzir muita coisa, Eu me lembro que quando eu era criança, dizia assim, feijão nasce quase em cima de pedra, É só deixar que ele nasce. Tem uma boa notícia em relação ao feijão para você, viu? Faça um favor. Desculpa te interromper, mas tem uma boa notícia. Feijão, faz favor. Quem não gosta de um feijãozinho, um arrozinho? Olha, eu vou dar a fonte aqui, Instituto Brasileiro do Feijão, que reúne os produtores, especialmente os produtores de feijão do Brasil inteiro. O Instituto Brasileiro do Feijão projeta uma safra muito, muito grande de feijão preto. Não é feijão carioca. Carioca está bom, está legal, vai ter uma colheita boa. Mas uma safra extraordinária de feijão preto até o final do primeiro semestre. Portanto, para o finalzinho do primeiro semestre, para o início do segundo semestre, o IBRAF fala, aspas, vai sobrar feijão preto no mercado. Então, é uma boa notícia que é importante que o nosso ouvinte, nosso telespectador, quem nos prestigia no podcast, se prepare, porque a expectativa, pelo menos, eu repito, do Instituto Brasileiro do Feijão é de uma safra extraordinária de feijão preto aí para a virada do semestre. Seria IBF, Instituto Brasileiro do Feijão? Não. IBRAF. IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Sede lá no Paraná, o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. Tá certo. Deixa eu te falar uma coisa, Nilson Regalado, jornalista com quem a gente está conversando. Eu sempre defendo muito o cooperativismo e defendo muito a economia circular. Desculpe, eu acredito muito nisso. Inclusive estou militando com muita alegria num partido político, que não é o tema aqui, mas que tem todo o envolvimento para valer com isso. E a vida me fez passar por situações. Eu conheci o Zé Graziano, vou falar com você fora do ar. Ele era uma figura que chegou à FAO, inclusive. Acho que ele chegou a comandar uma parte dessa instituição incrível das Nações Unidas preocupada com a fome. E ele sempre falava numa coisa, isso ficou na minha cabeça o tempo todo. Como dar escala à produção do cooperativismo para que a gente movimente a economia circular? Você tem uma ideia? Porque, veja, não adianta só ter um produto, o produto é produzido ali, a gente estimula muito, aplaude, mas é preciso toda uma infraestrutura para que essa cadeia funcione, não é? Como é que você vê isso, José Manuel, veja, o cooperativismo no Brasil vai muito bem, obrigado. Nós temos a maior cooperativa de café do planeta, que é a Cochupé, lá em Guaxupé, no sul de Minas. É o maior exportador de café do Brasil. Nós temos um cooperativismo muito forte
em todos esses frigoríficos que entregam frangos e perus no Natal. Nós temos um cooperativismo muito forte na produção de aves e de laticínios lá no sul do país. Então, são exemplos fantásticos de como o trabalho em conjunto, o trabalho cooperativista, funciona muito bem, mas é preciso profissionalismo, é preciso profissionalizar as atividades no campo, especialmente, porque a administração das cooperativas é digamos, mais fácil de você gerenciar, porque há profissionais nas cidades maiores para gerenciar essas cooperativas. Agora, no campo, falta extensão rural. E para isso, as universidades precisam ser mais atuantes, mais ativas. Eu me lembro, o governo Dilma Rousseff criou a Agência Nacional de Extensão Rural, a tal da Anater, que tinha a missão de levar a extensão rural, levar o conhecimento até o homem do campo em todo o país. Dilma, foi retirada do cargo e a ideia da Anater simplesmente não foi uma lei que não pegou, por conta dos dois governos que vieram em seguida. Agora, há uma política pública fundamental, que foi reativada em 2023, já no governo Lula, também do Lula 1, Lula 2, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar compra alimentos direto do agricultor familiar. É aquele sujeito, o pequeno sitiante, o sujeito que cuida da propriedade rural junto com os filhos, com a mulher, com a família. Sim. Ele fornece a merenda escolar diretamente para as escolas. E isso, naturalmente, bancado, custeado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Agricultura, enfim, pelo governo federal. Então, isso foi essa política pública criada lá no primeiro governo Lula, isso irrigou o campo com renda, isso elevou a renda no campo e melhorou consistentemente, sistematicamente, a qualidade da merenda escolar servida nas escolas do Brasil. Então, não é uma espécie de cooperativismo, mas é a força do pequeno produtor, do médio produtor, do agricultor familiar que entrega. Isso é importante que as pessoas na cidade grande entendam. 70% do alimento que chega às nossas mesas aqui na cidade é produzido pelo pequeno produtor rural. Pelo pequeno... Isso é importante ser dito. Isso é importante ser dito, porque eu estou afiliado, como eu disse, não é o momento aqui de falar de uma questão político-partidária, mas com muita alegria eu estou no PSOL, com muita honra. Então, respeito muito o partido. E eu fui num evento que aconteceu um mês atrás, você acredita? Numa região ali de Santos, e fui conhecer produtores rurais que participam dessa cooperativa, que é até suprapartidária, não envolve só um partido, uma coisa bem bacana. E eu conversei com eles, um produz hortaliças, o outro produz não sei o quê, e essa conexão entre eles é muito importante. Eles trocam experiências, eles trocam informações, eles se apoiam. Agora, é preciso recurso. Aí eu lembrei, quando você falava, eu lembrei da Cobal. Eu sou de uma época que existia aquela cooperativa, aquele entreposto nacional dos governos, e isso foi abandonado, né? Isso foi abandonado. É uma política pública que foi criada há quase um século, os estoques reguladores do governo federal. E a Cobal administrou esses estoques reguladores durante muitas décadas. Depois, a Cobal mudou de nome e virou Conab. E a Conab continuou durante décadas administrando esses estoques reguladores. Ou seja, o governo federal, no período da safra, no período, como diz o homem do campo, no período das vacas gordas, compra o milho, compra o feijão, compra o arroz abundante e estoca. Na entre-safra, ou quando há uma quebra na safra, o governo federal, a Cobal, a Conab, libera esses estoques reguladores no mercado
para que o mercado se equilibre e não haja uma inflação, picos inflacionários nos alimentos, que os alimentos não fiquem tão caros. Essa política pública foi destruída. É importante que se diga. Isso é um crime, destruída. né? Isso é um crime. Isso que levou a tanta fome no Brasil ao longo dos últimos anos. O governo Temer abandonou os estoques reguladores da Conab e o governo Bolsonaro acabou de sepultar os estoques reguladores da Conab. E não por acaso, né, nós tivemos a volta da fome e as pessoas buscando o osso, né, nos açougues para matar a fome. Nós tivemos orgulho de dizer, bater no peito, olha, o Brasil erradicou a fome e a miséria. Mas depois isso aí está voltando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses estoques reguladores são fundamentais para que haja um equilíbrio entre oferta e procura. Então o governo estoca, é a formiga, né? Não é só a cigarra, é a formiga que estoca o alimento lá no formigueiro para depois você alimentar a sua população. É isso? A natureza ensina isso. Nós desaprendemos. Aí, mas tirando o lado negativo disso, que eu acho que a gente pode voltar com isso, eu me lembro do Guarujá, onde funciona uma parte da prefeitura da cidade, era a Cobal, né, na entrada da cidade. Eu fiquei muito triste quando arrebentaram a Cobal, aquilo ficou abandonado durante muitos anos, e depois a prefeitura foi para lá, aliás, muito mal resolvido. Um projeto que a gente vai procurar mexer ao longo do tempo, está muito mal resolvido. Mas aí, pensando nisso, eu lembro da Embrapa. Vou falar de coisa boa. A Embrapa faz coisas incríveis, né? Na pesquisa. A Embrapa é motivo de orgulho, deveria ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. A Embrapa desenvolve ciência de altíssimo nível, da melhor qualidade no mundo. A Embrapa, abaixo da linha do Equador, é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo, abaixo da linha do Equador. Esse é o talento brasileiro a serviço da produção de alimentos, a serviço da economia do Brasil. O Brasil hoje bate recordes seguidos na balança comercial, graças ao agronegócio. Eu não diria que é graças ao agronegócio, é graças à Embrapa. O Brasil era importador de alimentos até outro dia. E o maior exportador de suco de laranja do mundo, o maior exportador de soja do mundo, o maior exportador de milho do mundo, o maior exportador de carnes do mundo. Tudo isso tem o dedo da Embrapa, tem o dedo dos cientistas brasileiros. E deixa eu te falar, eu como engenheiro fico muito feliz, porque eu defendo muito o engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo sempre é colocado de lado. No sistema da engenharia, no sistema Confea, CREAS, os CREAS de todo o Brasil, o engenheiro agrônomo é chamado para participar de alguma coisa, mas não está no centro das decisões. E o Brasil, que é um país continental gigantesco, que é um celeiro da alimentação do mundo, e é verdade isso, precisa prestigiar o engenheiro agrônomo. Não estou fazendo média com um colega agrônomo, não. Eu me lembro do Cruvinel, que está lá em São Carlos, um pesquisador da Embrapa incrível, e outros caras que estão lá pesquisando coisas importantes. Um dos meus sonhos, talvez o seu sonho também, regalado, eu estou falando comigo, eu sou regalado, aqui o podcast é um programa para que você possa acessar aonde estiver, na hora que quiser. Nós estamos produzindo conteúdos. Eu estou conversando com muita alegria com o jornalista Nilson Regalado, que se especializou, eu posso dizer, que se especializou nessa questão de abastecimento, né? E especialmente de alimentos. Eu me lembro também do Celso Matsuda, que foi vereador em São Paulo, 3 vezes vereador, e falava muito sobre o CEAGESP. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Baixada, em um certo momento, a gente pensava, vamos fazer um novo entreposto na Baixada? Isso funciona? Ou na tua cabeça, no teu pensamento, você que pesquisa isso, é melhor ter entrepostos menores espalhados nas 9 regiões, ou pelo menos, se não nas 9, pensando metropolitana. Você tem uma metrópole com 9 regiões, 9 cidades nessa região. Como é que você pensa isso? Eu vou te dar um dado concreto, é o amigo que nos acompanha no podcast. O Estado de São Paulo tem 16 regiões administrativas. 15 destas regiões administrativas têm unidades da CEAGESP. Só uma não tem. Uma central atacadista de alimentos in natura. Qual é? A Baixada. Nossa, exatamente a nossa região. É inacreditável isso. Eu me lembro das discussões no início, na virada do século,
a Prefeitura de Cubatão chegou junto com um grande grupo construtor e supermercadista da Baixada, chegou a propor uma área em Cubatão para que fosse implantada uma unidade da CEAGESP ali. Era aquela turma do Peralta, né? Era isso, né? Exato. Peralta. Peralta, exatamente. Peralta se disponibilizou a ajudar, a contribuir na abertura de uma CEAGESP na Baixada Santista. E essa ideia não prosperou. É a única região metropolitana do estado de São Paulo que não tem uma central atacadista de alimentos. Isso é um absurdo. Isso encarece o preço dos alimentos para todos nós aqui na Baixada. Então, é urgente. Esse CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, já deveria ter agido. Os 9 prefeitos já deveriam ter agido. Eu vou dar um dado aqui dos economistas da própria CEAGESP. Na região onde existe uma central atacadista de alimentos, é possível reduzir o preço dos alimentos para o consumidor final em até 30%. Repito, alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, ovos, peixes, é o que a CEAGESP eu vou pedir, Relato, que você repita essa porcentagem importante. Até a região onde há uma unidade da CEAGESP, é possível, segundo os economistas da CEAGESP, é possível reduzir, em alguns casos, o preço dos alimentos para o consumidor final em até 30%, só pela presença da CEAGESP na região. Vocês estão vendo? Organizando o sistema. Organizando o comércio atacadista, quer dizer, ali o produtor entrega e o varejista vai lá e compra. Então, você reduz os elos nessa cadeia, você reduz a mão de obra para carga e descarga de caminhões, você reduz o custo de manipulação dos alimentos. Então, isso traz enormes benefícios para o consumidor final. É um frete a menos, porque você não precisa ir buscar lá em São Paulo e descarregar. Não, vai buscar em Cubatão, teu frete fica mais barato. Como era a proposta do Grupo Peralta da Prefeitura de Cubatão, diminui o frete, diminui o custo com carga e descarga. Você tem e você desenvolve uma atividade econômica, principalmente no Vale do Ribeira, Itaí do lado, Litoral Sul, poderia estar produzindo alimentos em maior escala para nos abastecer aqui na Baixada. Olha só, o dado que você falou é muito importante. 30% de redução do preço. Você imagina quanta gente podia estar se alimentando melhor, com produtos de mais qualidade, porque vai ter mais fartura. É só uma questão de vontade. É aquela velha, isso aí a gente fala sempre, essa coisa chamada vontade política. Que, aliás, eu combato essa expressão. Eu acho que isso aí, se o sujeito não tem vontade política, ele não sai de casa. Não adianta. O sujeito quer lá ser vereador, quer ser deputado, quer ser prefeito, não sabe o que é isso, não sai de casa. Vai plantar alfafa, vai lá ajudar a alimentar os cavalinhos dos boizinhos. Agora, que não me perturbe na alimentação do povo. O cavalo é importante. Eu adoro cavalo. Mas vamos alimentar o povo. Agora, isso não é demagogia. Você falou um número muito importante de 30%. Eu quero mergulhar numa outra coisa com você. Sabe o quê? Diga lá. Eu falei lá da Embrapa. Falei da Embrapa, disse lá que eles fazem lá em São Carlos, em Piracicaba, tem Exalc, você tem um monte de coisa bacana nessa área. Mas a ciência, de forma geral, tem que bater a porta da Baixada Santista, não pedir licença, entrar, e as pessoas começarem a planejar com a ajuda, com a ferramenta, com as inúmeras ferramentas da ciência. Muita gente fica dizendo assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Não tem que achar. Você tem dados como esses que você está apresentando, são dados indiscutíveis, insofismáveis. Não dá para discutir isso aqui. Aí eu pergunto, será que a ideia de trazer um núcleo de pesquisa e desenvolvimento para a Baixada com universidades, será que tem muita universidade em Santos? Hein? Nós temos várias universidades importantes, escolas importantes. Eu mesmo, depois de uma certa idade, eu sou engenheiro, fui fazer direito na minha querida universidade, que na época, Universidade de Santa Cecília dos Bandeirantes, já é só Santa Cecília. Foi lá, tenho orgulho disso. Estudei lá com muita alegria, lá com a família Teixeira, com a Silvia, com a Lúcia. Marcelo não participava muito, mas eu conheci bem o velho Milton Teixeira, apaixonado pelo Santos, né? E foi um momento legal da minha vida. Mas essas universidades todas, eu fui diretor da Unip, de São Paulo, e nós sempre cuidamos muito carinho da Unip da Baixada, Unip em Santos.
Eu te pergunto, trazer um núcleo de pesquisa e desenvolvimento na área de pesca, na área naval, enfim, pensando em alimento aqui, será que é muito, é sonhar quixotescamente? Você acha que isso é um sonho de um romântico ou dá para fazer isso? José Manuel, quando você coloca esse assunto em discussão, é o primeiro passo, né? Quer dizer, você não realiza o sonho, né, que você sonhou se você não der o primeiro passo. Então, o papel fundamental da comunicação é colocar esse assunto em discussão. É impossível, né, aceitar que, por exemplo, o Instituto Oceanográfico da USP não esteja em Santos, né? Não esteja com os dois pés em Santos. É impossível imaginar que a sede da APTA, da Agência Paulista de Tecnologia da Alimentação, dos Alimentos, não esteja firme aqui na região, desenvolvendo ainda mais pesquisa na pesca. Nós temos ali o Museu de Pesca, nós temos lá pesquisadores, mas precisa mais, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de ciência, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa trazer as inteligências para a Baixada, para desenvolver essa região. Olha, nós temos gente boa aqui, mas quanto mais gente boa tiver por aqui, muito melhor. O primeiro passo a gente dá, comunicando e cobrando. É isso que você falou, vontade política. Agora, eu pergunto a você, qual é o deputado estadual da nossa região? Qual é o deputado federal da nossa região que se interessa por esses assuntos que a gente está debatendo aqui? Eu acho, Reginaldo, que eles não entenderam isso até. Eu estou sempre partindo do princípio. Tem muita gente que diz assim, mas o povo. Lembra daquela bobagem que o Pelé falou num certo momento, que o povo não sabe votar? Ele errou redondamente. O povo sabe, o povo tem sabedoria. O povo precisa ser convencido, a gente precisa conversar com as pessoas. Ah, mas o processo político, o sujeito pede um saco de cimento, pede lá uma dentadura, como no passado, um pede bota, depois pega outra bota, se venceu o sujeito que ele está apoiando. Tudo isso é uma tremenda de uma bobagem se a gente souber conversar com o povo. Então, eu acredito muito, eu acredito na inteligência do povo. Eu não desconfio dessa capacidade. Agora, nós temos que dar um empurrãozinho, né? Os jornalistas, como você, eu sou um jornalista que estou na vida pública, a gente tem que dar uma empurrada. Tem que dar uma empurrada, tem que trazer essa discussão, como você disse. Agora, além da discussão, nós precisamos articular a sociedade, né? Como é que você vê as associações? Por exemplo, eu sou membro da associação, fui presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, não temos agrônomos. Apesar que eu tenho a Cláudia Sucupi, que é engenheira agrônoma, um abraço para a Cláudia Sucupi, minha amiga, uma destacada engenheira. Você tem a Associação de Santos, que eu sou membro da Associação de Santos também. Pô, tem muita coisa que dá para fazer. Como é que você vê? Não é só associações comerciais, tudo isso, né? CDE, Clube de Diretores de Lojistas também, OAB. Como é que você vê a participação neste conjunto? Porque essas associações precisam ser cutucadas, né, Regalado? Sim, sem dúvida. Veja, é bom você falar em associação. Agora, no mês de maio, acontece em Santos o Seminário Internacional do Café. Eu ouvi, né, ao longo desta semana, o Eduardo Carvalhais, que é a voz do café no Brasil. Ele é um corretor de café, está no centro de Santos, no Centro Histórico de Santos, há 3 gerações. Desde o século XIX, a família Carvalhais dita os rumos do café. Nós vamos publicar no domingo, no Diário do Litoral, uma matéria especial com o Eduardo Carvalhais. Ele me falou uma coisa importante. Santos, aspas, Santos é a Wall Street do café. É excelência no café. Então, nós podemos ser excelência em muitas outras coisas, em muitas outras áreas. A região metropolitana tem talentos em todas as áreas. Temos bons médicos, temos bons engenheiros, temos ótimos advogados, temos bons jornalistas, temos bons professores, temos gente trabalhadora. Agora, o povo precisa estar alerta. Temos eleições aí agora. Estamos às vésperas de eleger 9 prefeitos e mais 100 vereadores nessa região metropolitana. Você quer ver? A microeconomia, um exemplo, eu falei da macroeconomia, eu vou falar da microeconomia agora, se você me permite, nesse finalzinho
Porque Guarujá Guarujá ainda não desenvolveu uma agricultura familiar embaixo desse linhão de Itatinga. Por que é que não se produz ali em escala comercial verduras, legumes? Ah, mas não pode embaixo do linhão. A agricultura pode, a agricultura familiar pode. Quer dizer, você gera emprego, você gera renda, você gera segurança alimentar. Mas cadê o vereador? Cadê o prefeito? Cadê essa turma? Cadê a associação de bairro? Para conversar. Olha, eu tenho certeza que a autoridade portuária de Santos está disposta a conversar. Tem o Sidney Aranha aí do Guarujá, que poderia também movimentar essa área. Enfim, ideias não faltam, espaço para plantar e colher não falta, e mão de obra ociosa que não falta nessa região. O legal desse tipo de entrevista é que fica aquele gostinho que quero mais. Viu? A gente tem 30 minutos, está encerrando, eu estou falando com o Nilson Regalado, que é nosso amigo, jornalista, com muita honra. Tá? Deixa eu só, quando você falou do café, só preciso falar isso aqui, porque olha como o Santos é importante, a região é importante. Um dia conversando com o senhor das diretas, Ulisses Guimarães, lá nos idos de 1989, 90, por ali, conversando com ele, ele me serviu na Câmara dos Deputados, ele presidia a Câmara, ele me serviu um cafezinho, ele foi presidente durante aquela Constituinte, me serviu um café. Eu tomando um café com ele numa sala enorme, ele parou o atendimento, ele era um cara muito bacana, e eu tinha estado no PMDB naquela época. Ele disse assim, você sabia que eu aprendi a provar café em Santos e trabalhei na venda e no comércio do café de Santos? Olha só. Falou a família Suplicy, algo assim. Está na história, eu não tive tempo de verificar isso, mas olha que coisa bacana ele me disse. Um cara daquela estatura, dizendo da importância de Santos, da família Carvalhais, como você falou, e outros tantos que estão nessa luta. E quando eu tinha a Rádio Atlântica de Santos, só para encerrar, às vezes eu ficava muito aborrecido, porque o dia a dia da atividade jornalística não é mole, você sabe disso. E eu ia me acalmar, ou subindo um morro, eu subi a pé aquele morro. Nova Sintra? Não, aquele do lado ali, que tinha, como é que chama aquele ali, que vai lá em cima? Esse morro pertinho, atrás da delegacia. Nova Sintra. Nova Sintra. Mas lá em cima. Desculpa, Monte Serra. Monte Serra. Não era? Desculpa, Monte Serra. Eu errei. Eu acalmava subindo o morro. Naquela época eu tinha facilidade. Não tem? Hoje é meio complicado subir o morro. Eu subi. E outra coisa que eu fazia questão, era aprender a provar café. Fui ver como eles faziam o blend. Fui pedir estágio. Como é que toma? Aí eu ia numa empresa, pode falar o nome da empresa aqui, não tem problema, Esteve Irmãos. Tinha lá importação, exportação, e eu fui pedir estágio. Aí me colocaram lá provador de café. Puta, que maravilha. Eu fiquei lá um tempo que eu descia, saía da rádio, ninguém sabia onde eu estava, eu ia lá provar café. E muita alegria. Isso me deu a certeza de que a nossa região tem jeito. Viu? Tem jeito, Regalado. É só trabalhar mais, acordar mais cedo, fazer as coisas acontecer. E eu vou te entrevistar outras vezes. Nilson Regalado, jornalista, nosso amigo, falando sobre cesta básica, custo dos alimentos. Olha, só uma outra pauta que a gente vai falar com você em breve, segurança alimentar. Isso aqui já dá mais meia hora de papo e eu vou ter muita alegria de falar com você. De minha parte, obrigado, o microfone à à disposição, Regalado. A gente... 30 segundos, tá bom? É isso aí, senão o cara lá fica bravo comigo. Muito obrigado, foi uma honra. Só uma dica, está começou agora a colheita da safra da Pocã, tangerina Pocã, que é a fruta mais barata produzida no Brasil. Portanto, até agosto tem fruta barata, vitamina C, vitamina B1 e vitamina A. Muito barato a partir de agora até agosto. Tangerina Pocã. Vai lá no mercado que está barato. Olha aí, Pocã, dica dada aí pelo Regalado. Obrigado, um forte abraço, bem-vindo e a qualquer momento a gente volta vendo o seu horário, as suas dificuldades, a gente encontra um jeito de compor aí o horário com a gente. Um forte abraço a você, muito obrigado.
É assim o encerramento deste bate-papo que eu faço com muita alegria, com muita satisfação. O podcast volta daqui a pouco com mais colegas. Eu digo que são colegas jornalistas, são engenheiros, que fazem o dia a dia das cidades da região, do nosso estado, do nosso país. Até já.